No Acre são 7 horas e 20 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo acompanha o programa ou você que está chegando agora, gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net, você também pode se manter sempre muito bem informado. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Rosana Nascimento. Presidente, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Agradecemos o espaço sempre. Presidente, a senhora tem feito duras críticas ao governo do Estado. E a última, a senhora tem dito que o governador, vou falar logo diretamente ao governador, eu tenho segredo. Porque a senhora dirige-se exclusivamente a ele, dizendo que ele tem tentado dividir a categoria. De que forma tem acontecido essa divisão? E qual o objetivo dele em dividir a categoria? Primeiro, a gente faz críticas e pressão porque não estamos satisfeitos da forma como estamos sendo tratados. Este governo, para ganhar, assumiu compromissos, inclusive com a nossa categoria, e há muitos questionamentos que eu fiz campanha para ele, que eu votei nele, fiz campanha para ele, votei nele, acreditando que seria um bom governo e, naquele momento, nós precisaríamos ter uma transição no poder. Inclusive, assim, a senhora chegou a dizer que ele é mais perseguidor do que os governos passados. Com certeza, assim como eu fiz campanha para Tião, votei, mas isso não me impede de fazer o papel do sindicato, de pressionar, de cobrar, de criticar. Independente que fiz ou não fiz campanha, o meu papel de sindicato vou sempre fazer. Não existe submissão na minha pessoa. E o governo tenta, de todas as formas, desmoralizar a minha pessoa como presidente do sindicato. A última tentativa foi trazer alguns núcleos do Sinteac, ligaram convidando para vir para uma reunião, juntamente com o CODEP, que não representa a categoria, Simproacre, que também não representa a categoria, que não tem um registro para representar, inclusive não pode nem assinar documento de negociações, não pode nem convocar a assembleia da categoria. O Simproacre ainda tenta representar, mesmo depois de toda aquela confusão judicial? Ainda persiste. São grupos que querem manter-se em algum espaço, que para mim isso é natural, agora eu não permito. Como presidente do sindicato, entendeu? Dividir o nosso sindicato, é uma tentativa para poder desmoralizar a Rosana. E outra coisa, não querem sentar comigo, porque eu faço críticas, faço sim, e vou continuar fazendo. E também porque eu sou resistente na mesa de negociação. Eu não aceito os argumentos, porque nós levamos dados, nós levamos números, informações, e eu contra-argumento e pressiono para avançar na nossa pauta. Esse é o papel do sindicato. Infelizmente, chamou núcleos que era para enfraquecer e dividir. Eu não tenho problema, não quer me receber? Não goste de mim, não precisa gostar de mim, não precisa me amar. Tem que me receber como presidente do Sinteac, que representa a categoria. E dizendo que não sou eu, Rosana, que representa a categoria. Mas uma vez o Sinteac. Mas não lhe recebendo não acaba prejudicando a categoria? Porque como é que encaminha uma negociação se não recebe o representante? Ele tem que receber o representante do sindicato para negociar. Não é assim, chamar núcleos para negociar. Os núcleos podem participar sim, inclusive quando eu vou para as reuniões, convido todos os presidentes de núcleos para participar das reuniões, que é importante, pois os núcleos eles têm um papel fundamental na informação, na mobilização, na organização dos trabalhadores. E os núcleos do Sinteac, eles são para encaminhar o que é deliberado na central nos municípios. Mas quem assina documento, quem faz negociações, tudo que representa o sindicato, é aqui a central. Isso foi uma tentativa, uma manobra do governo com os articuladores políticos deles, porque em todo canto você sabe que existe pensamentos diferentes, o que é natural, que alguns núcleos pensam diferente da Rosana. E se disser assim, não, presidente, nós vamos lá ouvir qual é a proposta, o encaminhamento. Nesse momento, já que eles não estão simpáticos à senhora, a gente pode muito bem estar. Para mim não tem problema nenhum. Agora, a forma como foi feita, aí é desrespeitosa com o Sinteac, porque é se aliançar com outras entidades que não representa e ao governo. O governo liga, então eu vou lá. Primeiro tem que saber, presidente, essa reunião realmente está marcada, é para a gente ir para essa reunião. Mas, infelizmente, a sociedade ela é dessa forma, nós não temos um pensamento uniforme, e também não sou controladora de núcleo,
Eu não faço isso, não tiro a autonomia de nenhum núcleo. Não vou nenhum prefeito para negociar database de município, espero o núcleo me chamar. Então, existe uma hierarquia no nosso sindicato, mas assim, já aconteceu, mas esses núcleos, eles são valiosos, são de luta e vão estar conosco fazendo a luta, porque é um sindicato único. Esta tentativa, ela não foi vitoriosa, porque nós vamos continuar a luta unificada em todo o Estado. Se não quer receber a minha pessoa, mas receba o Sinteac. E tem que deixar de milindro. O secretário todo milindroso, não, vamos rachar aqui, porque aí nós vamos enfraquecer a Rosana. E dizendo que pode fazer o que fizer, não vou calar a minha boca. Nem vou deixar de criticar e nem tampouco cobrar. E a outra coisa, Tião, só chamaram porque eles estão sendo pressionados constantemente na rede social. Pressionados de que forma? Constantemente nos grupos, cobrando que negocie, criticando a forma como tem tratado os trabalhadores, criando políticas onde sacrifica a categoria. E aí eu posso citar algumas. Olha só, reduzir o carga horária de algumas disciplinas do ensino médio. Esses professores, eles vão ter que completar essa carga horária, em muitos casos, em outras escolas. E para atingir a carga horária, que é 30 horas, vão ter um aumento de turmas. Vai ter professor de chegar a ter 15, 20 turmas para completar a sua carga horária. Você imagine o professor já com 5 turmas, como já é difícil, agora imagina com 15 turmas, porque um professor de 2 contratos, ele já tem 10 turmas. Ele tem 2 contratos, ele vai ter 20 turmas. Imagina a cabeça desse professor, 20 turmas, cada uma com 30, com 40 ou mais alunos. Então, são essas coisas que eu não vou comungar, vou sempre me posicionar enquanto sindicato. A forma como tem sido tratado lá na escola, o trabalhador também, a gente também tem posição, porque é o papel do sindicato e eles têm que entender isso, que o sindicato não pode ficar omisso quando está se ferindo o direito e as condições de trabalho do servidor. Agora, presidente, a senhora disse agora há pouco que não é controladora de núcleo. Se a senhora de forma nenhuma. Se a senhora não é controladora de núcleo, certamente a senhora também não se autodenomina controladora da categoria em si. Também não. De forma nenhuma. Então, houve aí acredito que uma deliberação por parte da categoria para que não se iniciasse o ano letivo. E o ano letivo foi iniciado. Então, foi a categoria que voltou atrás e resolveu iniciar o ano letivo? Sim, primeiro dizer que o Sinteac, os dirigentes, são pau-mandado da categoria. O que a categoria delibera, nós encaminhamos. O ano passado, no final do ano... A senhora se sentiu ano, desmoralizada? De forma nenhuma. Respeita a deliberação da categoria. Eu não sou a dona do sindicato, eu não sou a dona da categoria e jamais vou fazer algo que a categoria não deliberou. No final do ano passado, a categoria deliberou não iniciar o ano letivo. Qual é o nosso papel? Encaminhar o que a categoria deliberou. Então, foi o que o sindicato fez, encaminhou o que a categoria deliberou. Fomos em todos os cursos, todas as turmas da formação que se faz no início do ano com os professores, dialogando nesse sentido. E eu disse para eles, olha, estou encaminhando o que foi deliberado de não iniciar o ano letivo, mas a decisão está com vocês. E se vocês forem no dia que nós combinamos de ficar lá em frente o Palácio, eu vou entender que vocês estão encaminhando o que foi votado. Se vocês não forem, o sindicato vai entender que vocês não querem encaminhar o que foi deliberado. E assim então eles não foram? Assim foi o nosso diálogo. Não dá para saber porque teve uma chuva muito intensa, começou às 3 da manhã, não dá para a gente saber o tamanho da categoria que não iria iniciar o ano letivo. Mas por ter tido essa chuva e não ter tido o público, ato, que era né? impossível naquele momento, a chuva muito intensa, e também pela quantidade de escolas que iniciaram, nós entendemos que a categoria quis iniciar um ano letivo. Se a categoria quis iniciar um ano letivo, eu não posso, como presidente do sindicato, estar chamando o pessoal para não iniciar o ano letivo, até porque já tinham iniciado. E nós continuamos encaminhando a pauta, reivindicando que negocie. E se chamaram agora essas outras para negociar, porque tem o que negociar. E se tem o que negociar, vai ter que negociar também conosco. Inclusive, diz que 15% nós aceitamos, negocie mesmo, porque é nossa pauta de reivindicação. Qual é a nossa pauta de negociação? A reposição inflacionária de 2016 até 2020, a tabela técnica dos funcionários de escola, que fizeram um concurso em 2005 até hoje, não criaram a tabela para eles, elevar o piso dos funcionários de escola, chegando ao salário mínimo, mais o percentual,
Também a gratificação para diretores, aumentar a gratificação dos coordenadores administrativos e secretários escolares, porque já estão defasadas. Também queremos que seja em reajuste para que os aposentados possam receber. Se não for em reajuste, aposentado não recebe. Nós apresentamos uma alternativa de um auxílio alimentação que não se estende aos aposentados, mas ele não será para sempre, ele será pedindo um prazo de 3 ou 4 meses para o Estado se adequar à lei de responsabilidade fiscal e incorporar esses valores no piso das carreiras, porque assim os aposentados também terão um reajuste, porque já gastam aí praticamente 70% dos seus vencimentos em plano de saúde e medicação. Quando a senhora disse que houve uma reunião com os núcleos, né, e que a senhora não participou, aí depois a categoria primeiro havia, pelo menos na lógica, deliberado que não iniciaria o ano letivo, depois resolve que vai iniciar o ano letivo. A senhora acredita que houve pressão por parte do governo, através dessa reunião com os núcleos, para que os professores iniciassem o ano letivo? A reunião com os núcleos aconteceu depois que o ano letivo iniciou. Então talvez não tenha acontecido. Mas houve uma pressão enorme da Secretaria, através da maioria dos diretores, que segue à risca o que a Secretaria determina, inclusive passando por cima pela deliberação da própria categoria. Aí diz, mas pressiona como? Olha, o ano letivo, nós não podemos não iniciar o ano letivo. Aí eles apelam para o emocional do profissional, porque nós, a maioria, somos professoras. Além de ser profissional, nós ainda temos aquele sentimento de mãe, de protetora, de as crianças, coitadinhas, a gente carrega isso internamente. Então, essa pressão vai nesse sentido. Olha, as crianças vão chegar, nós temos que fazer o acolhimento das crianças, nós não vamos atrasar o ano letivo, nós temos a meta das escolas para cumprir, toda essa pressão psicológica, emocional, e aí a categoria finda acatando, porque, de certa forma, a nossa categoria é temente ao diretor, é temente à Secretaria de Educação. Nós temos aí mais de 8.000 professores provisórios que internalizaram um medo intenso que chega até a fazer mal aos trabalhadores. Esse assédio moral intenso que se faz com a categoria. Tem estratégico para o governo, esses 8.000 professores? Com certeza, é tanto que governo nenhum quer fazer concurso. Quem assume o governo já vê isso como uma galinha de ouro. Bota ovos de ouro, porque consegue controlar e se manter no poder. O PT fez isso 20 anos. É porque o Estado ele pode encaminhar uma mensagem para a Aleacre dizendo, olha, existe a necessidade de contratar tantos professores efetivos para a rede, porque existe essa real necessidade. Mas não mandam porque isso é importantíssimo no processo eleitoral. Vence pelo terror e pelo medo. E isso é muito ruim o que se instalou no nosso Estado. E aí ficam chateados porque nós fazemos essa avaliação e nós externamos esta avaliação. E sempre digo aos trabalhadores provisórios, não tenham medo, porque todo trabalhador tem direito de reivindicar o seu direito. E eles não entraram lá pela janela, são concursados para 2 anos e podendo renovar por mais 2 anos. E eu tenho já 32 anos na educação, já fui provisória também, e eu nunca vi nenhum governo demitir porque é provisório, porque foi reivindicar o seu direito. Já vi cortar o ponto, mas teve que devolver. O Tião Viana cortou, mas devolveu, porque nós pagamos esses dias que nós fazemos greve, e greve é garantido na legislação. Não pode deixar de pagar o trabalhador e nem tampouco pode demitir o trabalhador. Então, não existe esse impedimento. E é desinternalizar este medo desnecessário. Com o início do ano letivo, a luta para? De forma nenhuma, a luta se intensifica. O sindicato, nós continuamos na luta, a direção do sindicato continua cobrando. Já estive várias vezes na Secretaria de Educação, já solicitei reunião e vou continuar insistindo. E não adianta querer chamar fulano e ciclano, porque vai ter que sentar conosco. O único sindicato que representa legalmente professores, funcionários, diretores de escola, todo o corpo dos servidores da educação é o Sinteac. Eles, gostando ou não dessa cara feia, vão ter que sentar e negociar com o Sinteac. Se a senhora pudesse mandar uma mensagem para o governador Gladson Cameli, o que a senhora falaria para ele? Olha, o governador, com certeza ele sabe tudo o que eu falo, inclusive acompanha minhas redes sociais. Governador, vamos deixar de milindro, porque quem assume governo
é para ser criticado, é para ouvir a insatisfação dos servidores, dos sindicatos. Não adianta ficar com essa postura, porque só tem criado uma coisa ruim na nossa categoria, que está revoltada, não é com a minha pessoa, não. Está revoltada com a pessoa do governador, com a pessoa do secretário. Então, vamos parar com isso. Ninguém está numa guerra, não estamos fazendo algo por questão política, é porque é o meu papel, enquanto representante do sindicato, cobrar. E eu disse isso pessoalmente para ele, que iria criticar, queria arrochar o parafuso para garantir o direito do trabalhador, porque hoje ele está na posição de patrão, e patrão quer tirar o couro do trabalhador. E o sindicato não pode permitir. O secretário também precisa deixar de milindro. Quem não pode com pote, não pega na rodia. Se não consegue ouvir as críticas, a pressão do trabalhador, desocupa a cadeira e põe quem pode, quem aguenta, quem senta, quem negocia, quem não fica se escondendo. O governador não pode fazer isso. Ele foi eleito para ser governador e resolver os problemas do Estado. E o slogan dele era respeitar os servidores. E isso não está acontecendo. Ao contrário, nós estamos sendo pressionados, assediados moralmente. E a reclamação não é só na educação, não. Então, é o momento do governador reveja esta postura. O senhor está só com um ano de mandato, tem tempo de rever essa situação e deixar desse comportamento. Esse comportamento não vai levar a lugar nenhum. A única coisa que está levando é a categoria ficar cada dia mais revoltada. Não só com o governador, mas também com o secretário de Educação. 7h38. Eu conversei aqui com a Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Presidente, obrigado por sua vinda e sucesso. Nós que agradecemos. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, desejando a todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira, e nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Quer rever o Bom Dia Rio Branco? Acesse o site riobranco.net. Tchau, tchau e até amanhã.